Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Fernandes, eu sou diretor da empresa Toradex no Brasil. É um prazer recebê-los para mais este webinar. Hoje nós temos um convidado especial que é o Sérgio Prado, da Embedded Labworks. A Embedded Labworks é um importante parceiro para a Toradex aqui no Brasil. E o tema desse webinar é desmistificando device tree para processadores de aplicação MXP e MX. Device Tree é um conceito relativamente novo no Linux e é uma etapa do desenvolvimento do sistema embarcado que a grande maioria dos nossos clientes tem que enfrentar. Então é importante mostrar que pode não ser tão complicado assim e nada ninguém melhor que o Sérgio para contar um pouco mais sobre isso para a gente. Esse webinar vai ter duração de aproximadamente 1 hora, sendo que ao final nós teremos um tempo reservado para perguntas e respostas. Então, durante o webinar, se você tiver qualquer pergunta, você pode já colocar ela na ferramenta do GoToWebinar para que no final a gente possa direcionar as perguntas para a pessoa certa. Este webinar também está sendo gravado e dentro de alguns dias nós vamos disponibilizar o vídeo para que você possa assistir e revisitar esse material que está muito legal. Começando, eu gostaria de fazer uma breve introdução da Toradex, para quem não conhece. A Toradex é uma empresa suíça. Nós temos um escritório aqui no Brasil e basicamente é uma empresa que desenvolve, fabrica e vende computadores e módulos exclusivamente baseados em arquitetura ARM. Nós temos famílias de módulos Pino compatível, que te permite escalonar a sua solução para mais ou menos processamento. Todo o hardware e software é feito in-house. Nós temos produtos com ciclo de vida de pelo menos 10 anos, suporte de engenharia local, com engenheiros falando português com vocês, vendas direta e estoque local, ou seja, você não vai ter a necessidade de importar nossos produtos e o prazo de entrega vai ser imediato. E além de diversas ferramentas de apoio ao desenvolvedor, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês no próximo slide. Eu também quero mostrar um pouco a respeito da família Colibri e anunciar alguns lançamentos que em breve estarão disponíveis aqui no Brasil. Então, a família Colibri é a família que o Sérgio vai estar usando na parte de hands-on da apresentação dele hoje. E a gente, basicamente, a família existente de hoje é composta de 3 famílias de processadores diferentes, a Hybrid, Colibri IMX7 e Colibri IMX6. Eles possuem diferentes características, inclusive temperatura de operação industrial, multicore heterogêneo, alguns deles têm GPU. E eu fico feliz de contar para vocês que em breve a gente vai ter um novo membro da família Colibri, que é o primeiro módulo da Toradex, que já vai vir no próprio módulo com Wi-Fi e Bluetooth. E além do IMX6 e do LL, tem uma grande novidade. E também, para complementar essa família, está sendo desenvolvido um módulo baseado no Colibri IMX8. E, neste caso, esse módulo, além de multicore heterogêneo e GPU, também vai vir com Wi-Fi e Bluetooth como opcional. O que eu gosto de destacar também é que a família Colibri, ela não é só composta por módulos, mas a gente tem algumas placas base de prateleira, como a Viola e a Iris. Estas placas base te permitem ter um single board computer e não só um computador em módulo e dispensam a necessidade de você fazer o projeto da sua baseboard. E eu também gostaria de contar que a nossa nova placa de desenvolvimento rápido, a Aster, que é Hereboard, já está disponível para venda aqui direto do nosso estoque. O legal dela é que ela possui os headers do Arduino e da Raspberry Pi. E assim ela te permite se beneficiar de todo o ecossistema de shields e ferramentas Maker para fazer sua prova de conceito rapidamente está pronta ou para fazer um desenvolvimento sem a necessidade de ficar projetando placas e esperando esse tempo todo. Sendo assim, você consegue ir para o mercado mais rápido ainda. Finalmente,
um último slide que eu quero mostrar para vocês é um pouquinho sobre os nossos recursos de projeto. Então, entre eles, eu convido vocês a entrar no nosso Developer. O Developer é um site com uma Wikipédia com diversos artigos técnicos. Eu convido vocês a consultar os nossos vídeos no site da Toradex. Tem uma porção de exemplos de aplicação e vários webinars lá, com muito conteúdo técnico. E para quem gosta de suporte através de comunidade, nós temos um fórum da Toradex. Ou você pode escrever para o suporte@toradex.com ou contactar um dos escritórios locais mais próximos de você, como o nosso escritório aqui em Valinhos, através do nosso telefone que está no site. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o Sérgio Prado, que é quem vai conduzir a parte técnica da nossa apresentação hoje. Então, eu vou transferir a palavra com ele e desejo que todos aproveitem bastante esse conteúdo e que gostem, espero que gostem bastante do nosso webinar de hoje. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sérgio Prado. Estarei com vocês hoje aqui apresentando, junto com o pessoal da Toradex, este webinar sobre Device Tree, onde a gente vai tentar desmistificar um pouquinho o que é um Device Tree, como que ele funciona, e tentar colocar alguma coisinha em prática, né, aqui no finalzinho do webinar. Gostaria de falar rapidamente sobre a minha empresa, a Embedded Labworks. É a empresa que eu fundei há mais ou menos 6 anos atrás, e nós temos ajudado aí empresas ao redor do Brasil com treinamentos, consultoria e desenvolvimento de projetos com foco especial em sistemas operacionais, né? Em específico, kernel Linux. Então, Linux embarcado, distribuições baseadas no kernel Linux, como Android, e também um pouco de sistemas de tempo real, né? Incluindo o FreeRTOS, o NQX e alguns outros aí que a gente trabalha. Em 6 anos aí de atuação, foram mais de 200 treinamentos ministrados aí ao redor do Brasil inteiro. Aí nesse slide tem alguns nossos clientes, né? A gente tem clientes pequeno, médio, grande porte, né? Lá no site da empresa tem a lista completa de clientes e os treinamentos que a gente ministra também. Eu tenho bastante experiência nessa área desses sistemas embarcados, né? Alguns de vocês devem me conhecer aí pela comunidade, pelo blog, pelo site Embarcados, por algumas outras iniciativas minhas. Já atuo há mais de 20 anos com sistemas embarcados. Comecei lá atrás, trabalhando com algumas arquiteturas que hoje ninguém mais usa, né? Como o Z80 da Zilog, o 68000 da Motorola. Comecei programando em Assembly para esses carinhas. Hoje já passei por diversas arquiteturas, PowerPC, MIPS, e hoje tenho focado principalmente em ARM. Sou bastante ativo na comunidade, como eu comentei, e atualmente também colaboro com alguns projetos de software livre, incluindo 2 dos principais, né, o Buildroot e o próprio kernel Linux. Para começar esse webinar, eu queria falar um pouquinho sobre o problema, né? Antes da gente falar sobre o que é o Device Tree, é importante entender o porquê que a gente precisa do Device Tree. Então, qual que é o problema? Todo e qualquer sistema operacional, ele precisa conhecer o hardware, né? Ele precisa ter uma visão de toda a topologia do hardware, né? Quais são as CPUs existentes, quantas CPUs, clock de cada CPU, qual que é o mapeamento de memória, onde começa a memória, qual que é o tamanho da memória, quais são os barramentos existentes, quais são os periféricos conectados aos barramentos. Em algumas arquiteturas, o hardware ajuda o kernel a conhecer o hardware, né? Ou seja, o hardware se autodescreve para o kernel. Um exemplo clássico é a plataforma PC. A plataforma PC, ela basicamente se autodescreve para o kernel, né? Existe um firmware na placa-mãe, que nós chamamos aí de BIOS, e hoje na implementação mais nova UEFI. Tem um componente, na verdade, em específico dentro desse firmware, chamado de ACPI, que auxilia o kernel descrevendo o hardware para ele.
E com depois o auxílio de outros barramentos, como USB e PCI, que possuem um processo de autoenumeração, né? Ou seja, quando a gente pluga ali uma placa de som do barramento PCI, essa placa de som se autoenumera, né? Se identifica para o kernel. Quando a gente pluga um periférico USB, um mouse na porta USB, esse mouse se autoenumera e ele passa as informações dele para o kernel, ou seja, a plataforma PC, basicamente o hardware se autodescreve para o kernel. Então esse problema não existe. Agora, em algumas outras plataformas e arquiteturas, como por exemplo PowerPC e ARM, coloquei aqui, isso não existe, né? Então, por exemplo, numa placa de arquitetura ARM, tem um SOC ali, tem um dispositivo no barramento I2C, o kernel não tem como saber que dispositivo é aquele, porque o barramento I2C, ele não se autoenumera para o kernel, o dispositivo no barramento I2C não se autoenumera, então não tem como o kernel saber que existe um acelerômetro conectado no barramento I2C2 com o endereço 10. Então, o kernel precisa de ajuda, né, para identificar dispositivos conectados ali no sistema. Como que isso era resolvido antigamente? No código do kernel. Então, toda a descrição de hardware era feita no código do kernel. Aqui eu tenho alguns trechos que eu vou mostrar para vocês, que eu peguei dentro do código-fonte do kernel, alguns trechos para exemplificar, né, o processo de descrever um hardware dentro do código-fonte do kernel. Esse diretório ARC, ARM, MAC e MX, né, é um diretório que contém diversos arquivinhos .c ali, e cada um desses arquivinhos, basicamente, eles implementam rotinas de inicialização de uma placa específica suportada pelo kernel. Nesse caso, das placas que utilizam SOC da linha IMX da NXP. Então, ali eu peguei um exemplo de uma plaquinha específica chamada PCA100, para exemplificar aqui para a gente, e vejam que existe ali a definição de uma estrutura chamada I2C Board Inf. Essa estrutura aqui, I2C Board Inf, ela permite com que a gente defina dispositivos I2C conectados no barramento, né? Ali eu estou definindo uma I2PROM no barramento I2C, endereço 52. Ali eu também estou definindo, se eu não me engano, esse aqui é um relógio de tempo real, na RTC, no endereço 51. E esse aqui é um sensorzinho de temperatura, no endereço 4A do barramento I2C. Então, essa estrutura, ela está definindo, né, para o kernel, e isso é registrado, vou mostrar daqui a pouquinho onde isso é feito, né, mas ela está definindo para o kernel dispositivos no barramento I2C. No próximo slide, eu tenho um outro exemplo, deixa eu pular aqui para ele. Eu tenho outro exemplo de um dispositivo no barramento PCI. Né? Mesma coisa, aqui eu tenho uma I2PROM também, né, no barramento PCI, usando o Chip Select 1. Né? Então, o que eu quero, a gente não precisa se preocupar aqui muito com os detalhes, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente, para descrever o hardware para o kernel, era necessário popular diversas estruturas com informações sobre aquele hardware. E aí, numa rotina de inicialização, a gente teria que chamar algumas funções do kernel para registrar esses periféricos. Então, no caso do I2C, existe a função aqui I2C Register Board Inf para registrar os dispositivos no barramento I2C. Né? Então, a gente popula a estrutura e chama a função para registrar esses periféricos que estão populados na estrutura dentro do kernel. Ou seja, um processo todo manual dentro do código-fonte do kernel para registrar dispositivos de hardware. É lógico que se a gente tem ali 1, 2, 3 placas fazendo isso, né, é fácil de manter. Mas se eu tiver 100, 200, 300 placas fazendo isso, começa a ficar bastante complicado de manter, que foi o que aconteceu na plataforma ARM. Né? Principalmente motivado pelo uso do Android, que fez com que o suporte do kernel para ARM, para sockets e chips ARM aumentassem bastante. Né? O fato de registrar os periféricos e registrar o hardware dentro do kernel começou a se tornar um problema de manutenção. Né? Então, a gente consegue enxergar diversas deficiências em precisar registrar hardware
dentro do código-fonte do kernel. Né? Primeira grande deficiência, qualquer alteração no hardware vai envolver alterar o código-fonte do kernel. Né? Se eu trocar um LED de um pino de I/O, se eu tirar um LED que estava no pino de I/O X, colocar ele no pino de I/O Y, eu preciso no código-fonte do kernel e alterar alguma estrutura de dados para fazer isso. É claro que aí cada placa vai ter seu arquivo, registrando seus periféricos, ninguém vai seguir padrão nenhum, porque cada fabricante acaba definindo o seu padrão para inicializar os periféricos. Muitas coisas começam a ficar duplicadas, porque aí, se a gente tem placas bem parecidas, o que acaba tendo que acontecer é a gente duplica o arquivinho .c que registra o hardware e altera o que tem que ser alterado. E não se reutiliza quase nada, porque não existe nenhuma infraestrutura ali para reaproveitar o registro do hardware. E um outro problema que acaba acontecendo é, se eu quiser ter uma imagem do kernel que funcione em diversas plataformas relativamente diferentes, fica difícil de fazer. Porque como eu registro o hardware dentro do kernel, fica mais difícil eu gerar uma imagem do kernel que funcione em diversos hardwares diferentes. Então, esses foram os problemas que apareceram, e aí a solução veio com o tal do Device Tree. A ideia principal aqui é o quê? É tirar do kernel, do código-fonte do kernel, a declaração do hardware existente na placa, né? A definição do hardware. Então, remover do kernel a declaração do hardware e passar isso para um arquivo separado. E esse arquivo é passado para o kernel no boot. Então, durante o processo de boot, o kernel vai receber um arquivinho, esse arquivinho vai ter toda a descrição do hardware, através desse arquivo, o kernel faz o boot do sistema, instancia todos os drivers. A gente tira toda a dependência de hardware do kernel, né? Toda a dependência de entender como que o hardware funciona, e isso vem fora num arquivinho chamado de Device Tree. Aí existem alguns tipos, né, de arquivinhos de Device Tree. Tem o arquivo fonte, que é o DTS, Device Tree Source. É lá que o desenvolvedor de kernel, né, quando ele está implementando o suporte do kernel para a placa dele, ele vai ter que implementar o Device Tree Source, o arquivinho .dts, e é lá que ele vai declarar todo o hardware da placa que ele está desenvolvendo. Esse arquivinho a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre a sintaxe, como que ela é implementada. Né? Ele tem um formato parecido aí com XML ou JSON. Né? É um arquivo que tem nós e propriedades. E aí a gente consegue, de forma hierárquica, definir todo o hardware do sistema. O kernel ele não interpreta esse arquivo direto, o kernel interpreta um arquivo binário. Então, esse arquivo fonte, o DTS, ele é compilado e aí é gerada uma versão binária dele, que é o DTB, Device Tree Binary, ou Device Tree Blob. O kernel interpreta esse arquivo no boot para identificar a topologia do hardware e fazer o boot de todo o sistema. O Device Tree, na verdade, o conceito dele é bastante antigo. Ele nasceu lá atrás com o pessoal da Sun Microsystems, né? Eles tinham um projeto chamado Open Firmware, um projeto de bootloader, e eles implementaram, definiram essa especificação aí do Device Tree, que acabou sendo utilizado por algumas arquiteturas. Duas delas, PowerPC e Spark, acabaram utilizando isso há mais de 10 anos atrás. Em 2005, quando o pessoal integrou as árvores de PowerPC 32 e 64 bits, quando eles integraram isso numa árvore só dentro do código-fonte do kernel, adotou-se por padrão o uso de Device Tree para PowerPC no kernel Linux. Ou seja, 12 anos atrás, né, já era padrão Device Tree em PowerPC. Conforme a plataforma ARM foi evoluindo, ela passou a ter os mesmos problemas, e aí o pessoal resolveu adotar a mesma solução em ARM. E o ARM passou, a partir da versão 3.7 do kernel Linux, também já há alguns anos atrás, o uso de Device Tree tornou-se obrigatório. Na verdade, em versões mais antigas já era suportado, mas não era obrigatório. Agora, a partir da versão 3.7, qualquer nova placa suportada pelo kernel vai ter o seu respectivo Device Tree lá dentro. Hoje em dia, a gente consegue identificar no código-fonte do kernel o suporte a Device Tree em 5 arquiteturas: ARM, PowerPC, OpenRISC, Arch e Microblaze. Na prática, né, o que é um Device Tree? A gente tem ali alguns arquivinhos dentro do diretório, aí depende da arquitetura, no caso de ARM, que agora a gente já vai começar a focar em ARM,
dentro de ARC, ARM, boot e DTS, a gente tem os device trees de todas as placas suportadas na arquitetura ARM de uma determinada versão de kernel. E ali a gente tem um monte de arquivinho com extensão DTS e alguns com extensão DTSI, que nós falaremos também aqui durante esse webinar. Existe um compilador, né, que é o DTC, o Device Tree Compiler. Ele fica dentro do código-fonte do kernel, lá no diretório scripts DTC. E a gente pode utilizar esse compilador diretamente para compilar o DTS e gerar o DTB, para ser passado para o kernel. Na prática, o pessoal costuma alterar o makefile do kernel para não precisar usar o DTC direto. A gente pode utilizar o próprio makefile do kernel, e aí usando o comando make, para compilar os device trees. Aí existem duas formas, basicamente, de compilar o device tree. Eu posso compilar o device tree rodando diretamente o make DTBS. O DTBS ele vai compilar todos os device trees para as placas habilitadas no código-fonte do kernel. Então, o make DTBS ele faz isso. Todas as placas habilitadas, o device tree delas será compilado. Eu posso também compilar um device tree específico, passando direto o nome dele. Então, é make e o nome do device tree. O kernel vai compilar diretamente este device tree. Esses outros parâmetros aqui são parâmetros obrigatórios de compilação do kernel. Como eu estou trabalhando com ARM, eu sou obrigado a passar o parâmetro ARC para o kernel. E, como eu estou compilando de forma cruzada, eu tenho que passar também o cross compile. Então, vamos lá para o próximo slide. O bootloader vai precisar passar o DTD para o kernel, né? E é claro que esse processo depende do bootloader. O que o kernel precisa? Né? O kernel precisa que o bootloader copie o device tree para a memória, e um endereço qualquer, na verdade, e coloque esse endereço em um dos registradores da CPU. No caso de ARM, se eu não me engano, é o R1 ou o R2. Ele copia o device tree para qualquer posição de memória e coloca o endereço onde ele copiou o device tree para o registrador da CPU. Durante o boot, o kernel olha esse registrador e vai para a memória, copia o device tree, interpreta e faz o boot do sistema. Então, é obrigatório, né, que o bootloader tenha esse suporte para o kernel poder receber o device tree. Caso o bootloader não tenha esse suporte, ainda existe uma forma de usar o device tree. Aí a gente pode habilitar uma opção no kernel, que é essa opção config arm append DTB, e gerar uma imagem do kernel com o device tree concatenado, igual esse comando cat aqui nos slides. Esse comando cat ele vai concatenar a imagem do kernel com o device tree e vai gerar uma imagem única, né? Kernel e device tree numa imagem única. Quando o kernel for fazer o boot dele, ele vai verificar que existe essa opção config arm append DTB habilitada e ele vai para o final da imagem dele para procurar o device tree. É uma forma da gente fazer boot usando o device tree, caso o bootloader que a gente esteja utilizando não suporte passagem de device tree para o kernel. Então, o que a gente viu até agora, né, foi um uso do device tree. Né? Então, eu tenho lá um arquivinho DTS, quero fazer o boot numa plaquinha da Toradex, no módulozinho. Eu vou ter que identificar qual que é o device tree que o pessoal da Toradex criou para aquele módulo, vou ter que compilar ele e vou ter que configurar o bootloader para passar ele para o kernel, para poder fazer o boot. Vamos agora estudar e ter uma visão, né, do desenvolvedor do device tree. Como que funciona o device tree? Qual que é a sintaxe dele? Então, em linhas gerais, a ideia do device tree é descrever o hardware. O que é o hardware? CPU, memória e I/O. Os I/Os estão conectados em barramentos. Então, quando a gente declara o periférico no device tree, a gente procura seguir a topologia de barramentos. Então, se eu for declarar, por exemplo, um dispositivo do tipo acelerômetro no barramento 2C, eu vou colocar ele dentro do nó do barramento 2C para indicar para o kernel que ele está dentro do barramento 2C, que ele vai utilizar o barramento 2C para se comunicar com o periférico. Então, a gente procura seguir a topologia do hardware na hora de declarar os
periféricos no device tree. Em termos de sintaxe, o device tree é isso, né? Então, é nós e propriedades. O nó principal, ele começa com essa barrinha. O nó principal, ele começa com essa barrinha. Essa barrinha que indica aqui o nó principal do device tree. Ali a gente tem um subnó, que é o node 0, e o outro subnó, que é o node 1. E dentro de um subnó, a gente pode ter subnós. Então, é nós e subnós, de forma que a gente possa descrever o hardware de maneira hierárquica. Ali a gente tem a definição de algumas propriedades. Então, dentro de cada nó, a gente tem propriedades. A propriedade do tipo key igual a velho. Aqui são propriedades bem genéricas, né? Esse device tree, na verdade, não serve, esse trecho de device tree não serve para nada, é só para exemplificar a sintaxe do device tree. Então, eu tenho aqui a definição de uma propriedade do tipo string. Aqui eu tenho uma lista de strings. Aqui eu tenho uma propriedade que permite me definir uma lista de bytes, ou um vetor de bytes, né? Elas ficam entre colchetes. Essa first child property permite me definir uma flag, né, que pode ser lida por um driver para habilitar ou desabilitar uma funcionalidade específica. Então, uma propriedade que só tem o key, não tem o velho, né? Isso é possível. Aqui eu tenho uma propriedade do tipo inteiro de 32 bits. Né? Os inteiros de 32 bits eles ficam entre os sinais de maior e menor. E eu posso ter, inclusive, propriedades que referenciam outras propriedades. Igual essa propriedade aqui, reference to node. Essa propriedade aqui, ela me permite referenciar outra propriedade. Então, essa propriedade ela está referenciando um outro nó. Esse nó está aqui embaixo. Na hora de referenciar o nó, a gente usa o que a gente chama de label. Né? Então, o nome do nó é esse, node at 1, né? E o label dele é o node 1, e eu posso referenciar o nó através do seu label. A definição do nome dos nós, ela está aberta, né? Permite-se, até então, o compilador permite o uso de até 31 caracteres, se não me engano, para definir o nome de um nó. E convenciona-se que se o nó for declarar um dispositivo que está em um determinado endereço, a gente coloca esse endereço no nome. Por isso que tem esse node @0, né? Para convencionar. É uma convenção, não é obrigatória, mas é uma convenção para indicar que o dispositivo, então, por exemplo, serial, e o endereço do dispositivo do registrador na porta serial. É uma convenção que a gente utiliza. Aqui um exemplo prático do device tree. Então, aqui a gente tem uma definição de nó com uma... para definir, registrar, declarar um dispositivo de porta serial, tá? Do SOC da NXP ou NX. Ali a gente tem algumas propriedades, né? Eu vou tentar ir de forma rápida aí falando sobre as propriedades para a gente entender, né, o que esse nó está declarando. Ele está declarando uma propriedade chamada compatible. Essa é uma das propriedades mais importantes de um nó do device tree. É ela que define quem que é o driver que vai tratar esse nó. Né? Nesse caso, o driver que se registrou no kernel com essa string compatible, FSL, IMXQ, UART. Então, quando o kernel for ler esse nó do device tree, ele vai procurar um driver que se registrou com esse mesmo nome para ele poder instanciar esse driver. Então, é essa propriedade compatible que faz a cola entre o nó do device tree e o driver que vai tratar ele. Veja que a gente tem duas strings aqui, né? Isso serve para definir, para uma forma de a gente dizer, ó, o driver FSL, o driver que se registrou com FSL UART é o driver mais específico capaz de tratar esse nó. Mas se não tiver esse driver habilitado, tiver um outro driver que se registrou com essa string compatible, ele também sabe falar com esse driver, com esse periférico. Talvez não de forma completa, mas ele também é compatível com esse periférico. Então, é uma forma de a gente até definir, pode ter mais de um driver capaz de tratar um determinado periférico. Ele sempre pega do mais específico para o mais genérico. Agora, esse nó específico nunca vai ser tratado, porque tem uma outra propriedade aqui chamada status, com a string disabled, que está desabilitando esse nó. Então, para esse nó ser habilitado, eu precisaria mudar esse status para OK.
É a forma como eles definiram. Aqui eu tenho algumas outras propriedades. Por exemplo, reg, que me permite definir o endereço de I/O mapeado em memória desse periférico. Se vocês abrirem o datasheet do MX6, do socket da XP, vocês vão ver que realmente a WART1, o endereço dos registradores dela, começa nesse endereço 02020000 e a quantidade de registradores chega a 4.000x. Se vocês também olharem o datasheet, vocês vão ver que a interrupção começa no 26, quer dizer, ela usa a interrupção 26, que ela usa 2 clocks, 160 e 161, que ela usa 2 canais de DNA, o 25 e o 26. Então, vejo que aqui a gente está declarando o periférico e também parametrizando, né, ele de forma que quando o driver for instanciado, ele vai coletar as informações e poder utilizar elas. Aqui eu tenho um trecho de código-fonte do driver, só para exemplificar rapidamente para vocês. Então, aqui nesse trecho, a gente tem a definição do driver, está lá dentro do código-fonte do kernel, o driver serial TTY. Ele define que ele é compatível com esses 3 tipos de devices, né, com esses 3, e que essas são as callbacks dele. Então, quando o kernel encontrar essa definição compatible, ele vai fazer o match com a string que está aqui e falar, opa, é esse o driver capaz de tratar esse periférico, vamos chamar a funçãozinha de inicialização dele, que é essa função probe. O kernel instancia o driver, e aí quando o kernel chama a função probe do driver vai coletar as informações que estão lá no device tree, usando algumas funçõezinhas do kernel. Por exemplo, essa plataforma getRQ vai coletar esse número de RQ para poder registrar IRQ no kernel e poder receber as interrupções da WART. Então, a ideia básica é essa. A gente declara e registra o dispositivo no device tree. O kernel procura um driver correspondente, fazendo um match através dessa string aqui na propriedade compatible, e instancia o driver chamando a funçãozinha probe dele. Essa é basicamente a ideia, né, do device tree. Aqui eu tenho outro exemplo usando o I2C. Rapidamente, então esse é um codec de áudio. Ele é muito mais simples, porque não precisa de muita informação. Aqui eu estou declarando que ele está dentro do barramento I2C2. A compatible dele é essa, ou seja, o kernel vai procurar um driver que se registrou com essa compatible e ele está no endereço 10 decimal, ou 0AX, do I2C2. O driver é a mesma coisa, ele registra que ele é capaz de falar com o FSL SGTL 5000. Quando o kernel lê esse sinal do device tree, ele vai instanciar o driver chamando a funçãozinha probe dele, que vai ser capaz de ler as informações que estão lá no device tree e conversar com o device. Então, essa é a ideia básica, né, do device tree. Agora, o device tree ele tem uma organização, né? Imagine que a gente tivesse 2 placas bastante parecidas. Eu teria 2 device trees bastante parecidos? Seria ruim, porque na hora de dar manutenção, eu teria que ficar alterando as duas, né? Então, a ideia é ter algo sempre comum e poder reutilizar o código do device tree. Então, existe um mecanismo de include de device tree. Os device trees finais, eles têm extensão DTS. E os device trees de include, que são reaproveitados, eles têm extensão DTSI. Esse é exatamente o de include. Aqui eu tenho um exemplo prático para vocês, né? Então, eu peguei trechos do código do device tree do módulo Colibri, da Toradex. Aqui a gente tem a definição do DTS, que é o device tree final, que será compilado, e ele faz alguns includes, né? Um dos includes que ele faz é esse aqui, né? Ele faz esse include aqui. Quando o compilador começa a processar esse device tree, o que ele faz? Ele vai processando conforme ele encontra os includes. Então, ele pega o que está no include e usa aquilo como device tree. Depois, se vier um outro include, esse outro include ele pode fazer uma sobreposição em cima do que já foi feito. E depois ele vem e processa o nosso device tree final, que pode também sobrepor o que já foi feito, né? Então, se nesse include eu tiver algo do tipo definição de um nó de porta serial com o label ART1, aqui eu estou definindo um nozinho que tem algumas propriedades. Essas propriedades podem ser alteradas no meu device tree, ou dentro do próprio nó principal, ou usando um labelzinho que foi definido. Então, aqui
eu tenho a definição do nó da porta serial, ele tem um label artigo, eu posso usar esse label para alterar qualquer uma dessas propriedades. E aí, nesse caso, eu posso alterar a propriedade status para OK, ou seja, habilitar aquele nó no device tree e deixar a porta serial disponível. Então, o que acontece aqui é realmente um mecanismo de overlay. Conforme a gente vai incluindo os device trees, o kernel vai sobrepondo um em cima do outro e fazendo um overlay conforme a necessidade, né? E aí o que nos permite reutilizar o device tree. Aqui eu peguei um outro exemplo, também 2 módulozinhos da Toradex. Colibri também, só que eles usam um outro socket, que é o Vibrant, né? O Vibrant 50, o VF50 e o VF60, 61, são os 2 módulos. Em termos de plataforma de hardware, o que a gente tem é 2 placas, uma é a Colibri Vibrant VF50, outra é a Colibri Vibrant VF61. Ambas são Colibri Vibrant, ou seja, né, ambas têm coisas em comum. Agora, a Colibri Vibrant VF50, ela usa o SOC Vibrant VF50, assim como a Colibri Vibrant VF61 usa o SOC VF61, só que ambos utilizam o mesmo SOC Vibrant. Então, também os SOCs têm algo em comum. Como que isso se reflete no device tree? Cada um tem o seu device tree. Então, o device tree final, né, vou pegar aqui o exemplo da VF50, que esse é o device tree final do módulo Colibri da VF50. Ele é um módulo Colibri Vibrant, então tem coisas em comum com outro módulo. Eles utilizam algumas coisas em comum. Agora, ele utiliza um SOC, que é o VF50, que, por sua vez, é o SOC Vibrant, que também tem coisas em comum. E isso faz com que a gente possa reutilizar, né, o código de device tree. Se eu for implementar a minha placa, né, usando um módulozinho, nesse exemplo, Colibri Vibrant, eu posso me basear num desses 2 device trees para criar o meu e deixar o resto tudo já prontinho usando o mecanismo de include, né? Tudo que já foi registrado para esse SOC, eu aproveito, né, e não preciso redefinir no meu device tree. Isso facilita bastante a vida, tanto que os device trees finais costumam ser bem menores, né, porque a gente reutiliza muito do que já está pronto. Facilita bastante aí a manutenção. Na prática, né, pessoal, como que... aqui a gente vai ver um exemplo agora para fechar aqui e talvez fazer algum hands-on aqui mais prático, né? Na prática, o kernel, ele pré-definiu algumas propriedades do device tree. Aqui a gente vai ver um exemplo prático de um device tree, né? Então, a gente começa com o nó principal. São definidas 2 propriedades, a model e a compatible. A model é uma descrição. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês o exemplo, né? Então, aqui é um exemplo bem prático de device tree, uma placa hipotética que eu criei, né? Ali a gente tem a propriedade model, que é uma descrição do hardware. Basicamente, é uma mensagem que aparece no boot do kernel. Depois, a gente tem ali a propriedade compatible. Essa é importante, porque o kernel utiliza ela para identificar internamente qual placa está sendo bootada, iniciada, para ele saber quais rotinas, algumas rotinas de inicialização específicas da placa que ele precisa chamar. Por exemplo, a rotina que inicializa o controlador de RQ, ou a rotina que inicializa a própria placa. Isso pode ser definido dentro do kernel. Ele usa essa string compatible ali no nó principal para identificar isso. Aí depois vem a descrição do hardware. Aí a gente define a CPU. Nesse caso, eu estou definindo uma CPU apenas. Aí a gente define a memória. Tá? Por exemplo, aqui eu estou definindo que a minha memória começa nesse endereço e tem esse tamanho. Aqui eu estou definindo... Aí depois vem uma outra propriedade, que é a chosen. A chosen permite definir parâmetros de boot para o kernel. Dentre outras coisas, na verdade, qualquer tipo de parâmetro que o bootloader queira passar para o kernel, ele pode passar nessa choose. Um dos casos de uso é os parâmetros de boot do kernel. Depois tem um outro nó que eu posso utilizar, que é o aliases, que me permite dar apelidos. Né? Basicamente, por exemplo, eu não quero usar a GPIO 1, prefiro usar port A. Eu posso criar um apelido de GPIO 1 para port A, porque eu gosto mais de port A em vez de GPIO 1. Vamos para o próximo slide. E aí aqui eu começo a definir os periféricos. Então eu tenho ali a definição do SOC. Começa aqui o SOC.
Dentro do SOC eu tenho um timer, que é o timer do chip, e lá eu tenho um barramento interno, que é o barramento IPS, que é um barramento específico da NXP, do MX, para comunicação interperiféricos, dentro do SOC, e lá eu tenho a definição da Ethernet, e lá da controladora I2C, e dentro do I2C eu tenho o codec, né? E por aí vai. Então, vejo que a gente hierarquicamente, né, define e declara todos os periféricos da placa, né? Começando lá no SOC, indo para os periféricos do SOC, os barramentos internos do SOC, o que está dentro de cada barramento, e por aí vai, né? Então, a ideia de Device Tree é exatamente essa. Imagine que eu queira, né, habilitar um periférico no Device Tree. Tá? Hoje, para habilitar, por exemplo, o dispositivo I2C, eu preciso fazer duas coisas. Uma delas, habilitar o driver no kernel, recompilar o kernel para ter acesso ao driver daquele dispositivo. E, segunda coisa, habilitar no Device Tree aquele periférico. Agora, a pergunta que fica é, como que eu coloco no Device Tree? Quais propriedades eu tenho que colocar? Qual que é o nome da compatible dele? Como que eu identifico isso? Existe uma documentação, pessoal. Existe uma documentação de todos os Device Trees existentes. Essa documentação é chamada de Device Tree Binding, né? É um arquivo que basicamente descreve, né, todas as propriedades compatibles existentes, ou seja, todos os periféricos existentes que são tratados pelo kernel e quais são as propriedades de cada um deles. Tá? Essa documentação ela fica dentro do código-fonte do kernel em Documentation Device Tree Bindings. Aqui eu tenho um exemplo prático. Eu peguei do próprio codec de áudio, o SGTL 5000. Né? Tá lá em Documentation Device Tree Binding. Lá dentro a gente tem um diretório para cada tipo de dispositivo. Lá dentro de Sound estão a documentação dos Device Trees, né, de tratamento de áudio, codec de áudio, placa de som, etc. Ali eu peguei o SGTL 5000. Ali a gente tem a definição das propriedades obrigatórias, que são basicamente 3. A própria string compatible, né, que tem que ser essa. O endereço do dispositivo no barramento DC e o clock que ele vai utilizar. E tem, inclusive, exemplo prático. Né? O que eu posso fazer é pegar esse nó, incluir no meu device tree dentro do nó do I2C, onde está o meu dispositivo, e testar. Basicamente isso. Né? É claro que você vai ter que verificar se, por exemplo, ele está realmente configurado, né, com o endereço 0A. Às vezes, alguns dispositivos do I2C têm uns pinos de I/O para você poder mudar o endereço dele no barramento. Então, tem que checar isso. Mas o legal é que, na própria documentação de cada tipo de dispositivo, a gente tem ali um exemplo que a gente pode utilizar para incluir aquele exemplo no nosso device tree. O que eu quero fazer agora, a gente tem aí mais alguns minutinhos, o que eu quero fazer agora com vocês é alguns exemplos práticos. Né? Eu vou usar aqui, tenho aqui na minha mesa um módulozinho da Toradex, o Colibri IMX-DL, e uma placa-base Viola. Tá? Ele está conectado aqui na minha máquina. Eu estou com o ambiente, que eu estou com o meu terminalzinho, eu estou com o ambiente conectado pela serial, com a plaquinha. Tá? Aqui vocês estão vendo, eu vou desligar e ligar ela aqui para vocês verem o processo de boot. Esse é o processo de boot. O que está basicamente acontecendo aqui, né? Mensagem do bootloader, que aqui a gente está utilizando o U-Boot. O meu U-Boot ele está configurado para baixar a imagem do kernel e do device tree pela rede. Durante o processo de boot, ele conseguiu baixar a imagem do kernel pela rede. Porém, ele não conseguiu baixar a imagem do device tree, que é o que eu quero criar agora com vocês. Né? Então, o que a gente vai fazer agora nesse primeiro revisão é criar um device tree do zero, tá? Para a nossa plaquinha. Eu tenho aqui o código-fonte do kernel. Está aqui. Eu tenho aqui o diretório já dentro do diretório de device trees. Lá em ARC, ARM, boot, DTS. Lá dentro eu tenho todos os device trees. Dando aqui o LS. Eu vou fazer o seguinte. Quando a gente cria um device tree do zero, a gente não cria do zero necessariamente, né? Como eu estou aqui trabalhando com o módulozinho da Toradex, Colibri, e MX6, eu vou utilizar já um device tree
feito para esse módulo e me basear nele para criar o meu. É muito mais fácil, mais seguro e menos suscetível a erros do que eu criar um do zero, né? Então, eu vou procurar aqui os device trees que começam com Colibri. Encontrei alguns, né? O que eu quero é um device tree MXDL, eu acho que eu vou utilizar esse aqui mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia dele para mim, com o nome que eu quero chamar de MX6 Colibri labworks.dts. E vou abrir ele, tá? Tá aqui o device tree. Eu vou apagar tudo que me interessa para mostrar para vocês o que é importante aqui. Todas as definições que eu estou apagando são específicas, né, do device tree criado pela Toradex, mas como eu estou criando o meu, eu quero só um básico para começar a trabalhar. Então é isso que eu estou fazendo aqui agora. Estou apagando tudo. Pronto. Aqui eu tenho um device tree basicão, né? Basicamente ele inclui os device trees do SOC, esse imx6dl.dtsi, e o device tree do módulo, imx6qdl colibri.dtsi. Agora o resto é específico da minha placa. Eu vou alterar essa propriedade model, só para a gente ver ali no boot do kernel, eu vou chamar de labworks evaluation board. Então eu estou usando aqui o Toradex Colibri MXDL, o módulozinho, na minha plaquinha de desenvolvimento. Vou fazer só isso. Esse é um device tree mínimo, né? Porque ele já inclui toda a descrição do hardware do SOC, que está nesse primeiro include, e toda a descrição de hardware do módulo, que está nesse segundo include. O resto é específico da minha placa. Mas, em teoria, esse device tree já é bootável. Eu vou salvar ele e vou compilar ele. Vou vir aqui para o diretório do kernel e vou compilar esse device tree. Make arc igual a arm. Preciso passar o prefixo do toolchain nessa variável cross-compile. E o meu device tree, que vou pegar aqui o nomezinho dele. A gente compila o DTB, então tem que pôr ali .dtb. Compilei. Gerei o device tree. Tá lá. Eu vou copiar ele para o meu diretório de FTP. Copiei e vou testar. Fazer aquela famosa resinha para ver se funciona. Ele vai carregar o kernel, carregar o device tree. Ele carregou o kernel, carregou o device tree, não apareceu nada na console. Possivelmente porque o nosso device tree está tão simples que eu nem habilitei a porta serial, né? A gente consegue confirmar isso. A minha plaquinha tem um sisteminha de arquivo rodando com SSH. Deixa eu ver se eu consigo pingar ela antes. Estou pingando ela. Eu vou me conectar por SSH nela. Me conectei. Estou agora dentro da plaquinha, dentro do módulozinho ali. Vamos confirmar. Vou rodar aqui o comandinho dmesg. O dmesg ele exibe os logs do kernel. Eu vou rodar o comando dmesg e filtrar por model, né? Eu quero ver se ele realmente fez o boot usando o device tree que eu criei. Fez, ó, machine model, que é aquela propriedade model que eu coloquei no device tree. Ele colocou lá o labworks evaluation board. Uma coisa legal do device tree é que a gente tem uma visão do device tree dentro da plaquinha, nesse diretório aqui no /proc, que é o diretório device tree. Ali a gente tem uma visão de todo o device tree, né? Às vezes a gente ficou em dúvidas qual que é o valor de uma propriedade de um nó do device tree, a gente pode vir aqui e usar as ferramentinhas de linha de comando, como find, grep, para fazer buscas dentro do device tree. Já que o kernel, por padrão, isso é configurado, né, no menu do kernel, mas por padrão ele acaba exportando dentro do /proc o device tree, né? Cada nó é um diretório e cada propriedade de um nó é um arquivo dentro desse diretório. Se der um cat, eu exibo o conteúdo da propriedade de um determinado nó. Aí eu consigo depurar o que está acontecendo, né?
aqui, vocês devem ter percebido que a minha console serial não deu acesso, né? O kernel iniciou, só que nada mais aconteceu na minha interface serial. Porque, por padrão, a porta serial está desabilitada, né? Eu estou aqui conectado à porta serial 1 da plaquinha. Abri de novo o meu device tree. Ó. Eu estou conectado à porta serial 1 e ela está desabilitada, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou navegar rapidamente em todos os device trees e mostrar para vocês aonde que isso está desabilitado, né? Eu vou ter que seguir eles. Eu vou abrir esse primeiro device tree, imx6dl.dtsi. Abrir ele. Esse é um device tree que define coisas específicas do chip imx6dl, da NXP. E vejam que ele inclui um device tree que é específico de todos os chips imx6. Que é esse device tree aqui, imx6QDL. Se eu for até esse device tree, eu vou ter toda a definição básica dos periféricos do chip da linha imx6 da NXP. Se eu procurar aqui por UART1, eu vou achar o nó que define a UART1. Esse aqui é o nó que define a UART1, e vejo que a propriedade status desse nó está como disabled, ou seja, esse periférico está desabilitado. Como eu faço para habilitar ele? Usando esse label aqui. Eu venho para o meu device tree, eu referencio esse label e altero a propriedade status. Ela tem que ser OK para você habilitar ela, né? Ela é desabilitada, o nó fica desabilitado com disabled e o nó fica habilitado com OK. Não me perguntem por que não é enable em vez de OK. Mas, enfim, foi assim que foi definido, né? O que eu fiz agora, então, aqui, habilitei o nó da UART1, né? Vamos recompilar o device tree, vou salvar. Vou recompilar o device tree. Vou copiar novamente para o diretório do FTP e vou fazer um novo boot da plaquinha para ver se agora eu tenho acesso à console. Estamos com acesso agora à console serial. Devo ter um promptzinho aqui aparecendo para a console serial da placa, porque eu habilitei a porta serial ali no device tree. Para fechar, pessoal, o último teste rápido. Imagine que vocês queiram habilitar um periférico específico, né, no barramento 2C. Como que vocês fariam? O primeiro ponto importante, né? Eu vou selecionar aqui qualquer um. Vou pegar nas minhas anotações aqui, um sensor de luz chamado TSL2563, que funciona via barramento 2C. O que vocês fariam para colocar esse sensor de luz no 2C, para colocar ele para funcionar? Primeira coisa, abrir o menu de configuração do kernel e habilitar esse periférico, né? Então, abrir o menu de configuração do kernel, eu quero habilitar o driver que vai tratar esse periférico. Então, dentro do menu do kernel, eu habilito o driver. No device tree, eu declaro esse driver para o kernel poder instanciar. Declaro o device, o dispositivo, para o kernel poder instanciar o driver. Então, eu venho aqui, dentro do menu do kernel, eu vou usar a funcionalidade de busca dele, a barrinha, e vou procurar por TSL2563. Ele está em Device Drivers, Industrial I/O Support, Light Sensors. Tem que habilitar aqui o Industrial I/O Support, Light Sensors. Ele está aqui, né? Habilitei ele. Esse seria o primeiro passo. Aqui eu estou habilitando o driver que vai tratar o dispositivo. Se eu fizer isso, compilar o kernel e carregar essa nova imagem do kernel, não vai adiantar de nada, porque eu não registrei no kernel o dispositivo. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é registrar no kernel o dispositivo. Agora, como que eu registro no kernel esse dispositivo? Como que eu identifico quais são todas as propriedades do nó desse periférico que eu preciso colocar no device tree? Olhando a documentação, né, que é o que a gente chamou de device tree binding. Aí eu venho aqui no diretório de documentação do kernel, documentation, device tree, bindings. Ali eu vou entrar no diretório e fazer uma busca, find
pelo periférico TSL25, classificação à parte, ops, grep, né, melhor, mais seguro, grep. Vamos ver quem que declara esse periférico. Achei, ó, está dentro desse diretório, IIOLite, eu tenho um arquivinho TXT, eu vou abrir ele, que declara ali a documentação, né, para esse periférico TSL2563. Ele fala que as propriedades obrigatórias são as strings compatible, que tem que ser exatamente isso, e a reg, que tem que ser o endereço do registrador no barramento. E ele traz, inclusive, um exemplo prático. Para mim incluir isso no meu device tree, deixa eu fazer uma cópia aqui. Eu venho lá no meu device tree. Primeira coisa que eu faço, eu tenho que declarar ele dentro de um barramento. Né? Imagine que ele esteja no I2C2. Eu coloco ele no I2C2. E declaro o periférico lá dentro. Feito. Agora sim, né? É lógico que eu também precisaria checar se esse endereço está correto, né? Que está com o endereço 29x, eu precisaria checar. Precisaria também confirmar se essa propriedade está correta, ou se eu preciso dela, porque vejam que na documentação ela é opcional, né? Optional properties, então ela é opcional. O inteiro para definir ganho do sensor de temperatura. Mas basicamente é isso. Aqui eu declarei que eu tenho um leitor de temperatura desse tipo, vai ser tratado por esse driver, no endereço 29 do I2C2. Então o trabalho básico que a gente tem, né, quando a gente está trabalhando com kernel device tree, é esse. Agora eu vou passar, pessoal, para o Guilherme novamente, e ele vai começar aí a parte final do webinar, que é a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Sérgio. Muito legal o conteúdo. E a gente tem uma primeira pergunta aqui. Tentar abrir para a gente ver aqui. Bom, a primeira pergunta é se existe a possibilidade de trabalhar com uma placa que usa device tree, mas mesmo assim você encontrar no kernel alguns drivers que não dão suporte ao device tree. Qual o seu comentário em relação a este caso, Sérgio? Certo. Existem realmente ainda uma parte dos drivers, né, que não foi portado para trabalhar com device tree, né? Ou seja, eles não são capazes de ler as informações do device tree, né, e ser instanciado via device tree. Se acontecer de a gente pegar uma placa que utiliza algum tipo de driver que esteja nessa situação, o recomendado é alterar o driver para trabalhar com device tree, né? Que é um trabalho relativamente simples, né? Fazer o driver ler as informações do device tree, em vez de ler as informações que são registradas via código-fonte do kernel, não é nada muito complicado. E é recomendado alterar o driver para trabalhar com device tree. Eu acho que talvez isso deve levar aí de algumas horas para alguns dias, depende do driver, de como ele está implementado, né? Se a gente não tiver o tempo do projeto disponível para fazer isso, a gente precisa utilizar a solução antiga, né? Qual que é a solução antiga? Registrar o dispositivo no hardware, né? Isso continua funcionando. Ainda é possível ir lá no código-fonte do kernel e registrar o dispositivo dentro do código-fonte do kernel. Só que não é mais recomendado, porque depois a gente começa a ter problemas de manutenção, como eu comentei. Então, a minha sugestão é, se vocês encontrarem um driver que esteja nessa situação de que ele não está portado para trabalhar com o mecanismo de device tree, portem esse driver, né? Que é algo simples. Como eu falei, às vezes é um trabalhinho de 3, 4 horas, né? Dependendo, claro, do driver. Então, avalie isso antes de pensar em
registrar o periférico no código-fonte, porque depois, mais à frente, principalmente se a gente estiver trabalhando com um produto que tenha um ciclo de vida longo, aí começa a gerar problemas de manutenção. Ok. Obrigado, Sérgio. Tem mais uma pergunta aqui, falando que é bacana esse esquema de device tree, integração, etc. A dúvida é se existe um processo inverso, ou seja, a partir do device tree gerar uma configuração do kernel mais enxuta, só para o que está no device tree, e assim não carregar drivers desnecessários ao kernel. Existem iniciativas nesse sentido, mas ainda não funcionam, né? O conceito e as ferramentas do device tree, elas têm evoluído bastante, né, nos últimos anos. E cada vez mais os desenvolvedores eles querem realmente que o device tree esteja mais integrado ao kernel e que, como esse exemplo, né, eu quero que apenas os drivers que estão registrados no device tree sejam habilitados no kernel. Isso ainda não existe, não funciona, né? Realmente ainda a gente tem um trabalho um pouco manual para fazer isso, né? Mas não tenho certeza que eles vão chegar nesse nível. Né? Não tenho certeza que eles vão chegar. Agora, até onde eu sei, até a última versão do kernel, até onde eu utilizei, isso ainda não é possível. Ok. Tem mais uma pergunta aqui, Sérgio, sobre Android. Se os dispositivos também utilizam o device tree para compartilhar o mesmo kernel. Bom, isso é totalmente dependente do fabricante do hardware, né? Porque o Android utiliza o kernel Linux, né? E se for selecionado um kernel Linux oficial, versão 3.7 para frente, device tree é obrigatório. O fabricante vai ser obrigado a usar device tree. Agora, o que pode acontecer é que o fabricante do hardware decidiu não usar device tree. Como eu comentei, ainda é possível utilizar um mecanismo antigo. Isso depende muito do fabricante, né? Para essas plataformas embarcadas que rodam Android, né, a maioria delas usa device tree. Agora, para smartphones, né, eu já trabalhei com adaptações de smartphone e tablet, alguns deles não utilizam, porque o fabricante decidiu utilizar um mecanismo dele, né? Tem, inclusive, algumas outras iniciativas parecidas com o device tree. O pessoal da Allwinner, por exemplo, que é um outro fabricante, utiliza um outro mecanismo de descrever hardware que não é o device tree. Então, dependendo do chip, da placa, do fabricante da placa, pode ser que ele não utilize o device tree porque o fabricante decidiu não utilizar, mas hoje é padrão. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, Sérgio. Alias pode ser referenciado da mesma forma que o label? Isso, essa é a ideia. Tá. Mais uma pergunta interessante. Se há alguma forma de diminuir o tempo de boot trabalhando no device tree? São coisas diferentes, né? O que o device tree faz é declarar o hardware, né? Quando a gente fala em tempo de boot, a gente quer diminuir tempo de boot. O que influencia o tempo de boot, né? O tempo de boot do bootloader, o tempo de boot do kernel e o tempo de boot de user space. O fato da gente, por exemplo, adicionar ou remover um periférico no device tree, pode ser até que indiretamente ele influencie o tempo de boot do kernel, né? Porque se a gente registrar um periférico no device tree e tiver um driver para tratar ele, o kernel vai instanciar esse driver e quando o kernel instanciar esse driver, vai levar um tempinho de boot ali que pode influenciar no processo de boot, né? Mas não é via device tree que a gente costuma controlar isso, né? O que a gente normalmente faz é, claro, declarar todos os periféricos no device tree e não carregar os drivers, né? Compilar os drivers como módulo e deixar o kernel fazer o boot dele bem básico, para o tempo de boot dele ser bem rápido, e aí em user space a gente controla a carga dos módulos de forma que a gente possa diminuir o tempo de boot. Então, indiretamente, sim, o conteúdo do device tree pode impactar no tempo de boot.
Agora, não é lá que a gente controla o tempo de boot. A gente controla via outros mecanismos. Tá? Uma das formas para controlar o tempo de boot do kernel é desabilitar tudo que não é necessário para o boot, deixar aquilo compilado como módulo externo e, conforme a necessidade, carregar esses módulos mais para frente no processo de boot. Complementando a resposta do Sérgio, eu deixo aqui também um blog a respeito de otimização de tempo de boot em Linux, da Toradex. Vocês devem estar vendo na minha tela aí, tá? Quem quiser, busca por esse termo aí no site da Toradex. Bom, a gente tem mais algumas questões aqui, mas a gente já estourou o nosso tempo. Então, eu queria agradecer a todos que participaram desse webinar. Mais uma vez, reforçar que o webinar foi gravado e que a gente vai disponibilizar essa gravação dentro de alguns dias em nosso site. Agradecer ao Sérgio por aceitar o convite e ter apresentado esse conteúdo relevante para a gente hoje. E eu passo a palavra para o Sérgio para as últimas considerações dele aí, antes da gente finalizar a sessão. Pessoal, gostaria de agradecer aí pela atenção de vocês. Como o Guilherme falou, o webinar vai ser disponibilizado, né? E qualquer dúvida, pergunta, questão, sugestão de melhoria, tem ali os nossos contatos, o meu e-mail, sinta-se à vontade para me mandar mensagens através do e-mail, através da página de contato da empresa. Eu estou disponível aí para ajudar vocês no que for necessário. Obrigado, gente, e até a próxima.